Vamos seguir para o terceiro mandamento, conforme está escrito em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Qual é a importância do nome de Deus? Qual a importância deste nome? Nós não pensamos muito sobre a importância de nomes, tanto quanto os autores bíblicos, os que viveram na antiguidade. Isso porque hoje, quando nós escolhemos o nome de alguém, nós normalmente pensamos mais em estética, a beleza do nome, ou em funcionalidade, um nome prático, que não vai ser tão difícil de pronunciar ou de soletrar. Mas no mundo antigo, não. No mundo antigo, nomes expressavam duas coisas importantíssimas. Primeiro, a identidade. O significado do nome expressava algo sobre a identidade desta pessoa, inclusive sobre Deus. E segundo, era uma questão de autoridade. No mundo antigo, quando o nome de um Deus era revelado, compartilhado e invocado, era a autoridade deste Deus que estava sendo invocada sobre a pessoa que usava o nome. Esse ainda é um dos usos que nós fazemos dos nossos nomes. Afinal de contas, nosso nome leva consigo a nossa identidade. E onde estiver o nosso autógrafo, nosso nome, ali vai a nossa autoridade. É o nosso ser que está representado ali. É disso que Deus está falando, ao tratar no terceiro mandamento do seu nome. Ele está falando da sua identidade e da sua autoridade como Deus. Vamos tomar cada uma dessas coisas em ordem. Primeiro, o nome de Deus revela sua identidade, seu caráter. Há vários nomes que Deus revelou para o seu povo ao longo do Antigo Testamento, como, por exemplo, El Shaddai, que no hebraico original significa Deus Todo-Poderoso, ou um dos tantos nomes conjuntos ou compostos de Deus, Jeová Tsevaot, Senhor dos Exércitos, ou Jeová Shalom, Deus da Paz, Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de todas as coisas, é o Senhor que vem nos trazer paz, a oferecer para nós uma justiça perfeita, a justiça do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas há um nome em particular que Deus revelara a Moisés nos primeiros capítulos deste livro de Êxodo, lá no capítulo 3. Quando Deus revelou ao seu servo o seu plano para tirar Israel do Egito, Moisés lhe perguntou: quem eu direi que me enviou para libertar Israel? Que nome eu revelarei sobre este Deus? E Deus revelou o seu nome: Eu sou. Eu sou. Eu sou quem eu sou. O nome dele revela seu caráter, sua identidade. Ele é o Deus que é, e ponto. Ele não recebe existência de outro, ele não recebe a sua vida de ninguém, ele é autossuficiente, ele é soberano, ele é único. Ele é o único soberano Deus. Eu sou, Moisés. É este que está te enviando para libertar o povo de Israel. Foi este o nome que Deus revelou ao seu servo e ao seu povo. E este nome levaria consigo a autoridade do Senhor. Deus revelou seu nome novamente aqui no início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Este Deus que é, que não recebe a existência de ninguém, é o Deus que tem autoridade sobre todo o céu e toda a terra, e é o Senhor que tem autoridade sobre o seu povo, sobre a casa de Israel. Portanto, o nome aqui de Deus fala sobre a sua identidade como Deus, seu caráter santo e glorioso, mas também sua autoridade sobre esta nação. Mas talvez algo mais envolvido aqui no nome. Por quê? Quando Deus revelou o seu nome ao seu povo, ele mostrou com isso o quê? Uma proposta de relacionamento. Quando nós ensinamos o nosso nome a alguém, ou quando alguém nos ensina o seu nome, estamos deixando de ser estranhos um do outro para passarmos a ser conhecidos. Estamos travando um relacionamento agora pessoal. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele está revelando o seu nome, ou revelou o seu nome a Israel, para demonstrar com isso o quê? Um relacionamento de aliança, em que ele seria o Senhor e o povo seria o seu povo, seus servos. Este povo, ao invocar o nome de Deus, ao levar sobre si o nome de Deus, também estaria levando consigo a reputação de Deus. Seriam família de Deus aqui na terra, seus representantes. Deus disse isso no capítulo anterior. E seriam o seu reino de sacerdotes, seus representantes aqui na terra. E não é pouca coisa levar o nome de Deus.
Tanto que, quando o povo de Israel levou ou tomou em vão este nome, Deus o castigou severamente. O nome de Deus leva o peso da sua glória, do seu caráter santo, da sua autoridade. Não é pouca coisa se dizer servo de Deus ou membro da sua família aqui na terra. Assim também, no Novo Testamento, quando Deus nos revelou o nome de Jesus, Ele nos revelou o seu caráter, sua autoridade. Jesus significa Salvador ou salvação. Este é aquele que por amor a nós pecadores veio nos salvar, veio nos redimir das trevas, da escravidão ao pecado. Este é um Deus santo, justo, que exige reparação do pecado, mas é um Deus amoroso, bondoso e compassivo, que oferece um Salvador em nosso lugar. O nome de Jesus fala da sua identidade, mas também da sua autoridade, como Senhor nosso, aquele que nos libertou e perdoou, veio reinar sobre nós. Veio ser o Senhor sobre todas as coisas e em especial sobre a sua igreja. Portanto, os que levam o nome do Senhor, os que levam o nome de Cristo, não devem fazê-lo de qualquer forma, de maneira impensada, leviana. Não é pouca coisa ser um servo de Deus, um representante do Senhor aqui na terra. Mas então, se o nome de Deus expressa tudo isso, sua identidade, sua autoridade, qual é o peso do mandamento aqui? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Bem, há várias aplicações deste mandamento no próprio Antigo Testamento. 3 delas são as mais importantes. O termo tomar o nome de alguém em vão era usado principalmente num contexto jurídico, de tribunal, quando alguém assumia um voto em nome de alguém, invocando sobre si a autoridade de alguém, um rei ou um soberano. Quando Deus diz que Ele não deixará impune quem toma o seu nome em vão, primeiro está excluindo o falso juramento. Aqueles que juram em nome dele, mas juram falsamente, sem integridade, sem sinceridade. Deus condenou isso no Antigo Testamento, Ele também condenou isso no Novo, quando Jesus falou no Sermão do Monte sobre falsos juramentos, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Mas há outras 2 aplicações aqui importantes, que diz respeito ao culto a Deus, e não tanto a juramento. Deus também condenou, com base neste mandamento, a questão do falso culto a Ele, ou seja, usar o nome de Deus para alcançar algum tipo de favor dele. Nós já dissemos que no mundo antigo, o nome de uma divindade, de um falso Deus, tinha um propósito de quê? De manipular, de controlar este Deus, de alcançar um favor dele. Não era pouca coisa você ter acesso ao nome de um Deus, porque isso era visto como uma estratégia para, por meio de um encanto, de um feitiço, de uma fórmula bem recitada, conseguir arrebanhar para si o favor daquela divindade. Deus está proibindo esse tipo de culto aqui. Ele está dizendo que nós não podemos tomar o nome dele a fim de nos favorecer, para que ele faça a nossa vontade. Isso também está proibido lá no Sermão do Monte, quando Jesus condenou a oração dos pagãos que acham que pelo seu muito falar seriam ouvidos. Provavelmente falando sobre essa ideia do encanto, do feitiço, da fórmula certa, o muito falar, que usando o nome certo de Deus da maneira certa alcançaria o seu favor. Mas, surpreendentemente, a terceira aplicação do mandamento é a mais comum em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e é a condenação da falsa profecia. Quantas vezes os profetas do Antigo Testamento condenavam aqueles que se diziam servos de Deus, falando em nome de Deus, quando não estavam falando verdadeiramente da parte de Deus, avançando suas mentiras, seus falsos ensinos, usando a autoridade do nome de Deus. Jeremias condenou tantos da sua época que profetizavam paz, paz, em nome de Deus, quando o tempo não era de paz, e sim de quebrantamento, de arrependimento. Usar o nome de Deus para promover seu próprio ensino sobre Deus também cai sobre a condenação do terceiro mandamento. E lá no Sermão do Monte, em Mateus 7, nos versículos 15 a 23, Jesus advertiu severamente seus discípulos sobre falsos profetas, aqueles lobos devoradores que se apresentariam vestidos de peles de ovelhas, aqueles cujos frutos denunciariam sua falsidade, ou seja, a maneira como vivem,
mas também a maneira como ensinam. E lá no fim daquela passagem, há uma condenação severa para esses homens, que no último dia dirão Senhor, Senhor, ou seja, invocarão o nome de Deus. E invocarão o nome correto de Deus. Ele é Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor. Eles também dirão Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Olha quantas coisas eles fizeram em nome de Deus, na autoridade do nome dele. E o que o Senhor lhes dirá naquele dia? Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu nunca os conheci. Apesar de usarem o nome de Deus, de fazerem muitas coisas em nome deste Deus, a sua vida demonstra que eles não têm temor a Deus, que eles de fato não se submetem à autoridade da glória de Deus, difamam essa glória, desonram este Senhor. E a advertência aqui do terceiro mandamento não poderia ser mais severa. O Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Interessante que Deus não especifica aqui o tipo de castigo. É quase como se ele estivesse dizendo intencionalmente, olha, vocês não querem pagar para ver o que acontece com aqueles que usam o meu nome indevidamente. Bem, isso traz algumas aplicações muito sérias e muito contundentes para os nossos tempos. Primeiro, isso nos mostra, com base na advertência do mandamento e dos profetas do Antigo Testamento, e também a advertência de Jesus e dos apóstolos do Novo Testamento, que nós não devemos acreditar em todo e qualquer ensino que é proferido em nome do Senhor. Não são poucos aqueles que dizem ser servos de Deus, invocam a sua autoridade, se apresentam com fórmulas como assim diz o Senhor, falando quando Deus não lhes autorizou para falar. Nós devemos colocar tudo à prova, estes homens, seus ensinos, seus testemunhos, sua vida, para ver se de fato estão honrando o nome de Deus ou não. Mas também naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos e cremos, devemos medir tudo pela autoridade da palavra de Deus e não na palavra dos homens. Deus já falou de maneira final na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Nós só devemos crer cegamente, por assim dizer, naquelas testemunhas a quem Deus autorizou para falar em nome dele, os apóstolos e profetas que registraram as Sagradas Escrituras, a mensagem inspirada e infalível do Senhor. Portanto, nenhuma doutrina, nenhuma pregação dita em nome do Senhor que não se conforma a esta revelação deve ser crida, deve ser aceita, pois Deus não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Não só na pregação e na doutrina, mas também no nosso culto a Deus. O momento em que nós mais transgredimos este mandamento é justamente quando estamos adorando ao Senhor, seja falando coisas falsas a respeito de Deus, no que cantamos, na maneira como oramos, ou dizendo as coisas verdadeiras, mas de uma maneira falsa. Porque nós podemos ofender a Deus não só proferindo mentiras em nome dele, falando bobagens nos nossos cânticos e orações que não se conformam à palavra, mas também falando de maneira insincera, cantando por cantar, falando por falar. Isso também é tomar o nome do Senhor em vão. Portanto, quando estivermos reunidos para adorar e cultuar a Deus, temos muito cuidado, primeiro com o que ouvimos e com o que é pregado em nome de Deus, mas também o que falamos para Deus, em nome dele, o que falamos sobre Deus, para ver se de fato isso está de acordo com a sua palavra, a revelação de quem ele é. Mas o mandamento não se aplica somente ao âmbito do culto da igreja. Aplica-se também à nossa vida cotidiana, isso de duas formas. Primeiro, o nome de Deus não serve para pontuar cada frase, para concluir cada frustração nossa, dizendo, ai meu Deus, juro por Deus, ou pelo amor de Deus, sem sequer pensar no que estamos falando. Usamos essas expressões de uma maneira cotidiana, mas de uma maneira, diga-se de passagem, muito leviana, muito superficial, muito indigna no nome de Deus. Pior, proferimos orações e dizemos coisas uns para os outros como se Deus estivesse autorizando essas coisas, quando Deus nunca nos revelou isso. Quando dizemos ou pensamos, Deus está me dizendo, Deus está fazendo isso, tenho uma impressão de que Deus está me conduzindo para esse caminho e não outro. Ele pode até se revelar assim, por meio dos conselhos do povo de Deus,
por meio da leitura da palavra dele. Mas não usemos o nome de Deus só para expressar uma intuição nossa, uma impressão pessoal, ou uma vontade passageira. Temos cuidado para honrar o nome de Deus. Porque se nós não tivermos cuidado para honrar o nome de Deus na nossa vida cotidiana, não teremos esse cuidado quando estivermos na igreja. E pior, se a igreja não honrar o nome de Deus, os que estão fora dela tampouco honrarão o nome de Deus. Isso tem tudo a ver com o nosso testemunho. Quando nos dizemos servos de Deus, crentes no Senhor, discípulos de Jesus Cristo, e nos comportamos como pessoas contrárias aos mandamentos do Senhor. Isso mancha o nome de Deus. Isso macula a reputação do Evangelho. Isso também cai sobre a condenação deste mandamento. Quem se diz servo do Senhor e discípulo de Jesus, que não abuse deste nome, a tal ponto que, quando as pessoas olharem para o nosso testemunho, duvidem deste Deus e da nossa confissão deste Deus. Então, na maneira como nós nos relacionamos em casa, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, nos estudos, ao nos dizermos crentes, cristãos, servos de Deus, tenhamos o cuidado para que o nosso testemunho não faça com que outros duvidem da glória do nome de Deus. Verdade é que todos nós deixamos a desejar, todos nós transgredimos o mandamento, mas o que este terceiro mandamento nos ensina também é que quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, aqueles pelos quais estamos verdadeiramente arrependidos, Ele não só nos perdoa, nos lava, nos purifica, mas Ele também nos capacitará para que possamos mais e mais, e de verdade, e de todo o coração, honrar o nome de Deus em tudo o que fazemos e em tudo o que falamos.